Às vezes, as pessoas acabam perdendo suas vidas por coisas tão fúteis. Uma briga de trânsito, uma palavra maldita. Às vezes, por raiva. E depois, não há como voltar atrás. Deveríamos nos amar mais do que nós odiamos uns aos outros. Meus irmãos, eu sempre falo para aqueles que estão próximos a mim. Se alguém pisar no seu pé, peça desculpa a você mesmo. Não espere que a pessoa vá se desculpar com você. Isso acaba criando uma falta expectativa dentro de você e você acaba se frustrando, que a pessoa não vai agir da maneira que você quer, e aí é onde começam as confusões. Hoje estaremos aqui com um testemunho que o espírito de Antônio José conta pra gente os últimos momentos de 3 espíritos que desencarnaram juntos. Isso mesmo, pela primeira vez aqui nesse canal, nós iremos trazer um testemunho, narrado pelo espírito de Antônio José, que conta todos os últimos detalhes desses 3 espíritos que desencarnaram juntos. E o motivo é algo surreal, meus irmãos. Hoje eu estou aqui para lembrar vocês e também dizer para você não desanimar. Coloque aqui nos comentários desse vídeo o nome completo e a data de nascimento do seu ente querido que desencarnou. Eu sei que você espera por uma comunicação. Às vezes, o tempo pode ser diferente para a gente e para eles. Pode ser que você esteja preparado para receber a notícia, mas o espírito pode não estar pronto ainda para isso. Meus irmãos, com a graça de Deus e com a força dos espíritos, daremos início a mais uma carta psicografada aqui no nosso canal. Pela primeira vez, os últimos momentos sendo narrado pelo espírito de Antônio José. Diante de todo o testemunho, hoje me coloco aqui presente para poder narrar e contar todos os fatos assim como eles realmente aconteceram. Relatos estes contados pelos espíritos de Camila Vieira, Eric de Souza, Daniela Pacheco. Estes 3 espíritos acabaram sendo desligados do plano carnal. As suas desencarnações foram muito precoces. Nenhuma das desencarnações estava prevista na data do acontecimento. 18 de fevereiro de 1964. Era um dia comum, um dia de muito calor. Eric teve a ideia de ligar para Camila. Ao ligar, perguntou: "Camila, gostaria de sair hoje comigo?" Camila perguntou a ele para onde. Disse que para poder beber alguma coisa. Camila disse que toparia. Disse que ligaria para Daniela. Ao ligar para Daniela, chamou ela também para poder beber alguma coisa. Daniela não estava fazendo nada, decidiu aceitar o convite também. No horário combinado, todos se encontraram na praça. Lá, começaram a beber. Foram bebendo durante a tarde toda. Anoiteceu. Decidiram que iam pedir algo para comer. Pediram uma batata e logo as coisas iriam mudar para eles. Camila estava pronta para ir para casa. Daniela não queria ir ainda, queria ficar mais um pouco. Nesse momento, contarei os fatos seguindo a versão que o espírito de Eric narrou. Aquele dia, estávamos prontos para poder nos divertir bastante. Eu liguei, tirei elas de casa. Até hoje carrego isso na minha consciência. Eu até que estava pronto para poder me divertir. Se eu soubesse que algo poderia ter dado errado naquele dia, eu jamais teria tirado elas de casa. O perdão que eu pedi a Deus, Ele me deu. Eu não sei se algo foi feito errado por mim, não sei se algo poderia ter mudado, se o nosso destino teria sido diferente se eu não tivesse pegado o telefone naquele dia. Naquela época, poucos de nós tinham acesso ao telefone, mas parece que tudo caminhou para que estivéssemos juntos naquele dia. É incrível como o destino nos levou a tal acontecimento. Eu me senti muito culpado por tudo. Hoje eu estou bem mais tranquilo do que naquela época. Estarmos juntos hoje aqui, podendo falar sobre isso, é algo que mexe muito com a gente. Alguns estão mais preparados do que o outro às vezes para contar a sua história. Estarmos juntos significa que a união que fazia nós 3 estarmos juntos durante o plano carnal é a mesma que nos mantém firmes e fortes hoje ainda, vivendo na espiritualidade. Ao desencarnar junto, nos mantivemos juntos também.
Mesmo diante de toda a maldade que existia no mundo, acreditávamos ainda que o amor iria reinar ainda. Passaram-se tantos anos até a gente estar aqui hoje, e mesmo assim é perceptível que o amor está se esfriando cada vez mais. Aquele dia tinha tudo para ser um dia maravilhoso para a gente, um dia comum como todos os outros. Já havíamos feito aquilo diversas vezes. Continuamos. O nosso dia não terminaria ali naquele momento ainda. Tentarei ser o mais breve possível, pois o nosso intuito é poder contar o que aprendemos após a nossa desencarnação e tudo o que vivemos até aqui. Estávamos caminhando em direção à nossa casa, quando um carro encostou ao nosso lado e nos jogou dentro dele. Não sabia o que estava acontecendo naquele momento, até que passei a entender. Eu devia um dinheiro muito baixo, muito pouca coisa, 80 mil cruzeiros. Só que havia passado a data de pagar e eu não me lembrava. Eu não tinha mais esse dinheiro. Havia consumido tudo enquanto comíamos e bebíamos alguma coisa. Só teria dinheiro novamente no próximo mês. Expliquei isso para ele. Ele não quis saber. Disse que queria o dinheiro naquela hora. E agora ele queria 240 mil cruzeiros. Não era mais só os 80. Disse para ele que se eu não tinha como arrumar os 80, 240 que seria impossível. Olhou para Camila e disse: "Você tem?" Ela disse que não. Olhou para a Dani e a Dani disse: "Não tenho também." Ele estava muito irritado. Acho que estava sob efeito de algumas substâncias. Ele queria o dinheiro a todo custo. Foi quando ele deu uma coronhada na minha cabeça. Logo fiquei tonto, sangrando demais. Deu outra. Nesse momento, apaguei. Relatos contados a partir de agora pelo espírito de Camila. Depois que ele fez isso com ele, ficamos desesperadas. Não sabíamos o que fazer. Achávamos que seríamos as próximas. Disse para ele que eu não tinha como arrumar o dinheiro agora, mas eu iria arrumar e logo pagaria ele. Ele disse que queria o dinheiro naquela hora. Disse para ele que não tinha como pegar esse dinheiro. Ele disse: "Agora ou eu vou matar vocês." Estava nervosa e acho que ele estaria pronto para matar a gente mesmo. Já havia batido tão forte na cabeça de nosso amigo que não sabia se ele realmente ainda estava vivo ainda. Acho que ele morreu. Isso estava passando pela minha cabeça. Estava em estado de choque. Nunca tinha passado por nenhuma situação parecida como essa. Aquele estava sendo um dia tão alegre pra gente. Não sei por que estaria terminando desse jeito. Disse para mim: "Vai arrumar o dinheiro ou não?" Em estado de choque, eu gritei: "Não tenho nada!" Ele se irritou. Deu 2 tiros em mim. Nesse momento, não sei mais nada do que aconteceu. A partir de agora, o relato contado pelo espírito de Dani. Quando ele disparou contra ela, eu sabia que eu seria a próxima. Não teria mais volta para mim. Estava pronta para aquilo. Comecei a orar. Meu Deus, que o Senhor esteja presente nesse momento. Se for da sua vontade, meu Pai, que eu venha morrer, mas que seja uma morte rápida, meu Pai, sem dor. E que o Senhor cuide de meus amigos. Cuide da minha amiga. Que o Senhor receba elas de braços abertos. Que receba meus amigos de braços abertos, meu Pai. Eu estou pronta para isso. Ele olhou para mim e disse: "O que você está fazendo?" Disse que estava orando. "Estou pronta para morrer. Pode atirar." Ele olhou para mim espantado. Acho que aquilo ali não passou pela cabeça dele. Ele estava pronto para poder seguir caminho e me deixar ali. Mas eu estava completamente perdida. Disse para ele que ele não ia a lugar nenhum. Ele disparou contra mim também. Nossa vida teve fim. Meu amigo acabou não morrendo naquele momento. Ele ainda estava vivo. Passaram-se alguns tempos ainda até a sua morte, mas o seu corpo já estava inabitável para o seu espírito. Fizemos uma passagem
até que tranquila. Espíritos estavam ali, auxiliando no momento da nossa desencarnação, para que nós fizéssemos a passagem. Foi um momento mágico mesmo. O momento da nossa morte. Hoje a gente diz desencarnação, mas no momento era morte. Eu sempre fui uma pessoa muito religiosa, sempre acreditei em Deus, sempre tentava seguir à risca. Bebia? Sim, mas era às vezes, não era sempre. Tomava bebida alcoólica, sabia que podia ser julgada por isso, mas eu não fui. Meu amigo foi o último. Vimos ainda quando eles fizeram o desligamento do corpo. Os espíritos que estavam ali, eles estavam fazendo um trabalho. Eu achei muito interessante aquilo. Eles desligavam o nosso corpo, o nosso espírito da matéria, na verdade. O nosso corpo ficou inabitável. Nós tínhamos que ir para algum lugar. Pensei até que iríamos para outro corpo depois que a gente saísse dali. Mas não. Eles, com muita calma e paciência, nos auxiliaram. Levaram nós 3. Eu sei que meu amigo estava muito nervoso. Fizeram ele dormir. Minha amiga ficou num desespero também muito forte. E ela também precisou ser acalmada. Dormiram por alguns dias. Eu estava pronta para morrer. Eu não precisei dormir. Estava pronta para continuar seguindo a minha vida dali em diante. Eu nunca soube e também nunca acreditei que houvesse uma vida após a morte. Foi novidade para mim. Na Bíblia não dizia sobre isso, que a gente ia morrer e passaria a aprender a viver de uma outra maneira. Isso não estava descrito lá. Foi novidade para mim, por eu ser da igreja. Eu só conseguia crer nas coisas que estavam escritas na Bíblia. Se estava ali, é porque era o certo. Eu pensava dessa maneira. Tive que aprender tudo. Era como se eu fosse uma criança ao chegar no plano espiritual. Ter que reaprender tudo de novo. Aprender realmente o que Deus espera de nós. Aprender que os nossos irmãos estão sempre precisando de ajuda. Eles enfrentam diversas dificuldades, sejam batalhas espirituais ou até mesmo no plano carnal. Algumas lutas não são nossas, mas precisamos sempre participar para tentar auxiliar e ajudar alguém. Hoje eu estou aqui e estou vivendo muito bem. Passaram-se muitos anos até que tivemos essa oportunidade de contar o nosso lado do que realmente aconteceu. Éramos 3, no mesmo momento éramos um pelo outro. No momento que um morria, o outro também morria por dentro. Não tinha como o nosso espírito continuar habitando o corpo, enquanto alguém que fazia uma trajetória conosco de outras vidas ia ficando para trás. Não era nosso momento. Sim, não passou nem perto da nossa hora. Tínhamos tantas coisas espetaculares para poder fazer. Meu amigo se tornaria um médico, salvaria muitas vidas. Eu ia ser uma advogada e a minha amiga ia ser fotógrafo. Todos nós tínhamos a nossa importância. Todos nós estávamos prontos para poder fazer história fora do nosso tempo. Nós 3 teríamos um futuro brilhante, assim como nas outras encarnações também. Mas por um motivo tão banal, tivemos a nossa vida ceifada. Ali, interromperam diversos sonhos. O sonho de minha mãe de ver a sua filha formada. O sonho de um pai ter visto seu filho se tornar um médico. Mas quero falar também sobre as coisas boas. Aqui na espiritualidade, aprendi muitas coisas. Nas colônias espirituais, aprendi que a gente consegue se teletransportar para outro lugar como se fosse mágica. Aprendi que eu também consigo ensinar. Eu consigo ensinar. Eu nunca fui muito boa para isso, mas tive muito tempo para poder aprender. Meus amigos levaram semanas até acordar. Acharam que era importante esse tempo para eles se curarem um pouco e eles realmente entenderem o que aconteceu.
A vida se encerrou muito rápido para todos nós, mas a oportunidade de estar vivendo, mesmo depois de ter desencarnado, é maravilhoso demais. Olha, tem um momento muito especial que eu gostaria de compartilhar com vocês antes que eu dê a minha palavra para o próximo. Olha, foi muito emocionante para mim o momento que minha mãe desencarnou e ela chegar aqui e podermos nos reencontrar novamente. A emoção para mim, é claro que foi muito grande, mas para minha mãe foi maior ainda. A expressão de surpresa nos olhos dela, que era eu, sim, a sua filha que estava ali na sua frente, que já havia deixado o plano carnal há muito tempo. Não lembrava nem se o meu rosto era daquele mesmo jeito que minha mãe me olhou. Lembro que a última vez quando saí de casa, minha mãe me deu um abraço muito apertado. Era muito carinhosa comigo. Lembro do cheiro dela, lembro de tudo. E quando ela atravessou esse novo portal, aonde a gente muda de uma vida para outra vida, eu lembro que a nossa vida era bem simples, mas eu estava predestinada a tornar a nossa vida muito melhor. Não foi dessa vez, e nem será nas próximas. Eu tive a oportunidade de escolher não reencarnar mais. O trabalho que eu realizo aqui, eu ajudo crianças a ler, a escrever. As mesmas crianças que desencarnaram antes mesmo de ser alfabetizadas. Aqui esses espíritos aprendem tudo. Ajudo, auxilio, trabalho nesses projetos. E para mim tem sido muito gratificante todos esses anos que eu estou aqui. Obrigado. Nesse momento, passo para os relatos de Camila. Eu acreditei que quando aquilo ali aconteceu, era um sonho. Eu acordei, estava num lugar lindo e olhei para o meu lado, olhei para o outro, não via ninguém. Acho que passei mal, alguma coisa do tipo, mas acreditei que tinha sido um sonho. Eu olhei para mim, não estava com nenhuma marca de tiro, não tinha sangue na minha roupa, não tinha nada. Foi um sonho realmente. Agradeci muito a Deus. Me levantei da cama onde eu estava, onde eu não conhecia ninguém. Antes de eu conseguir chegar até a porta, veio um homem e sorriu. Acordou? Eu disse que sim. Perguntei a ele onde que eu estava. Ele disse: calma, eu vou te explicar tudo. Vem comigo. Fui caminhando com ele. Era um lugar tão bonito, por uma estrada onde tinha muitas flores. Eu olhava aquilo dali e não conseguia reconhecer. Ele olhou para mim e disse: você já viu flores tão lindas como essa? Eu disse que não. Você já viu jardins como esse? Também disse que não. Queria saber onde nós estávamos, porque eu achei muito lindo aquilo dali. Estamos num lugar onde só aqueles que são merecedores podem estar. Aqueles que adoraram seu pai, aqueles que amaram seus irmãos, aqueles que cuidaram do seu próprio corpo, assim como cuidaram do corpo daqueles que os amam. Como assim? Sabe, quando a gente é criança, contam sempre histórias pra gente. Apontam pro céu e dizem: tá vendo aquela estrelinha? Aquela lá era sua vozinha. Ela morreu e foi morar com o Papai do Céu. O céu, quando você fecha seus olhos e imagina, como você imagina o céu? Eu disse que imaginava o céu tudo muito azul, com nuvens, e a gente estando perto dessas nuvens, conseguindo tocá-las com as mãos. Ele sorriu. Não, o céu é exatamente assim como você está vendo. Esse jardim, essas flores lindas. Olha, tudo é tão bonito, não é? Eu disse que sim, mas comecei a entender e tive que perguntar: eu morri? Ele olhou para mim e disse: não, você não. Mas agora aquele corpo que você estava, ele sim morreu. Você não. Você nunca vai morrer.
O nosso espírito, ele é eterno. A gente sai do corpo. O corpo, às vezes, não é tão forte mais para poder suportar o nosso espírito. E por isso acabamos deixando ele. Falei para ele, é sério? Ele disse que sim. E meus amigos? Falei, todos estão aqui também. Posso vê-los? Daqui a pouco. Vamos caminhar mais um pouco. Durante essa caminhada, ele foi me explicando tudo. Aprendi que eu estava vivendo numa colônia espiritual, que havia desencarnado realmente no momento do tiro que acabei levando. Eu perguntei a ele, por que aquele rapaz fez aquilo comigo? Ele disse que, naquele momento, ele estava sob efeito de algumas coisas e acabou que perdeu o sentido do que é certo e do que é errado. Sabe? Algumas coisas que as pessoas utilizam no seu corpo acaba criando uma falsa coragem, aonde eles acreditam que eles podem tudo. Depois, quando acaba o efeito, eles se arrependem. E este jovem se arrependeu. Ele está muito arrependido do que fez com vocês. Ele não pagou pelo que fez. Até hoje, ele não havia sido descoberto. Quando ele me disse aquilo, fiquei muito triste. Queria que ele fosse responsabilizado pelo que ele fez. Foi quando ele me disse, você está aqui, está num lugar lindo. Ele um dia será responsabilizado por isso. Chegará o momento onde ele terá que prestar conta sobre todas as coisas que ele fez durante o seu plano carnal. Eu entendi tudo ali. Me explicou como é o umbral. Hoje, trabalho no resgate. Vou até o umbral junto com uma equipe. Lá, resgatamos espíritos que encontraram a sua salvação. Eles que vivem por lá passam por muito sofrimento. Não podemos resgatá-los porque alguns deles não querem ser resgatados, ou até mesmo não sabem como ser resgatado. Não podemos dizer. Eles podem descobrir isso sozinho. E é buscando dentro do seu próprio coração que você descobre como sair de lá. E muitos deles conseguem sair. Às vezes enfrentamos uma grande disputa. Os espíritos que vivem de lá, que comandam aqueles lugares, eles não querem que a gente resgate os espíritos que estão lá. Às vezes travamos uma grande batalha, mas no final sempre conseguimos. É importante que durante esse resgate nunca vamos sozinho. É muito perigoso alguém ir no umbral sozinho. Por isso é sempre criada uma excursão com vários espíritos de luz para ir ao resgate de alguns espíritos que estão lá. Eu gosto muito. No começo ficava com um pouco de medo, mas hoje eu gosto tanto porque eu sei o que a pessoa está passando por lá e a sensação de paz que ela encontra quando vê a sua alma ser resgatada e ser levado para um plano superior e não viver daquele jeito como eles vivem. Hoje só tenho a agradecer. Agradecer a Deus e agradecer a todos aqueles que me deram a oportunidade de estar aqui hoje. Poder falar sobre isso depois de muitos anos é muito importante para que as pessoas também saibam que nem tudo é de maldade, é de coração. O espírito do rapaz que fez isso com a gente acabou sofrendo demais quando foi para o umbral. Ele hoje ainda não está pronto para poder ser resgatado. Mas no momento que ele se arrepender por completo de tudo que ele fez, estaremos prontos para poder ir até lá e resgatá-los. E eu estarei pronta para dar um grande abraço nele e dizer que eu o perdoo. Mesmo tendo interrompendo a minha vida, eu amo, porque ele é meu irmão, assim como todos vocês. Obrigado, e hoje eu me despeço de vocês dizendo, eu sou muito feliz aqui. E eu espero que vocês aproveitem demais. Curtam por mim essa vida que vocês vivem ainda no plano carnal. Nesse momento, passamos para o último testemunho de Eric. Quando eu acordei, percebi logo de cara que algo estava errado. Não sabia onde é que eu estava, mas lembrava do que havia acontecido. Olhei para o meu lado, não vi minhas amigas ali. Estava muito nervoso em saber que, será que elas estão bem? Será que eu fui o único que acabei desencarnando? Não me lembrava de nada depois da minha desencarnação.
Não me lembro de ter caminhado, de ter acordado, os espíritos me resgatado. Não lembro de nada disso. Me recordo apenas de que eu havia sido assassinado. Difícil falar sobre isso. As palavras às vezes podem soar um pouco forte, mas o que aconteceu foi mais do que isso. Eu não estava pronto para poder assumir toda a culpa, mesmo sabendo que eu era o grande culpado de tudo o que aconteceu. Ao ligar para alguém, tirei elas de casa e só queria me divertir. Eu fui o responsável por isso. Eu devia. Indaguei ao Eric. Por que você pegou o dinheiro com ele? Eric respondeu. Peguei dinheiro com ele porque eu estava precisando comprar uma coisa. E eu tinha pretensão de pagar. Só que acabou caindo no esquecimento. O valor não era nem tão alto, por isso acredito que não lembrei. Eu poderia ter pago sim, só que ele não quis esperar o meu tempo. As coisas teriam que acontecer no tempo dele. E por esse motivo ele tomou a decisão que tomou. Tirou a minha vida, e quando descobri que tirou a vida de minhas amigas também, a minha dor só aumentava. Tive que encontrar com espíritos delas para a gente poder se reunir e elas me perdoarem. Eu não estava me perdoando. Não achava que era justo eu estar ali, vivendo daquele jeito, num lugar bonito como eu estava, se eu era o responsável por isso. Pedi muito perdão a elas. Obviamente elas me perdoaram. Hoje estamos juntos aqui, nós três. Mais uma vez, como sempre fomos, muito unidos. A responsabilidade ainda carrego, sim. Ainda acredito que se eu não tivesse devendo nada a ele, a nossa vida teria sido um pouco diferente. Teríamos sim tido as nossas oportunidades. Talvez não tivéssemos vivido tanto, mas teríamos vivido mais aquele dia. E cada dia mais no plano carnal é um dia de felicidade, um dia de alegria. A sensação é diferente. A sensação de você não saber como vai ser o seu dia seguinte, isso é o que me deixa tão gostoso da vida no plano carnal. Acho isso muito gratificante. Aqui, sabemos, temos o nosso dia e cronograma tudo planejado, do que vai acontecer no dia seguinte, o que iremos fazer. Essa é a grande diferença. No plano carnal a gente vive realmente um dia após o outro, sem saber o que vai acontecer no final do dia, sem saber se terei algo para poder comer no dia seguinte, mas quem liga? Quem se importa para isso? As sensações e as emoções são únicas. Aprendi muita coisa. Aprendi a não ser tão individualista. Aprendi a amar mais do que ser amado. É muito importante a gente amar alguém. Não importa se vão retribuir o amor que a gente tem dentro do nosso coração. O importante é amar e espalhar esse amor ao máximo de pessoas possíveis para que todas sejam contaminadas com essa doença que se chama amor. Seria tão bom se todos vivessem dessa maneira, tivessem essa compreensão que eu tenho hoje. Fui um garoto imaturo durante a minha última encarnação, mas fui feliz. E poder ter continuado ao lado das pessoas que eu mais amava foi importante demais também. Hoje estamos nós aqui, os três reunidos de novo. Tomamos uma decisão importante. Decidimos não viver encarnados novamente. O trabalho que temos que realizar desse lado é muito importante também. E a certeza também de que conseguiremos fazer esse trabalho eternamente, isso nos deixa mais felizes ainda. Lembro-me que quando nos reunimos e falamos sobre isso, lembro que Camila ainda disse para mim no começo, mas é tão bom. Eu também achava bom demais, mas o trabalho que a gente começou, a gente tem que terminar. Só que ele nunca tem fim. E se a gente voltar para o plano carnal, abandonaremos esse trabalho que a gente realiza do lado de cá. É bom a gente receber espíritos que acabaram de desencarnar e eles estão perdidos. Esse é o meu trabalho aqui.
guiar esses espíritos, mostrar para eles qual é o verdadeiro lugar deles, seja nessa colônia ou seja na outra, explicar tudo para poder eles saber se adequar. Alguns espíritos que são mandados para cá, eles não pertencem aqui, acabam saindo e indo para outra colônia espiritual, porque é lá que seu perispírito vibra melhor. Por isso, acho importante o nosso trabalho por aqui. Sei que é bom demais viver no plano carnal, mas também é bom demais viver aqui e saber que viveremos eternamente. Ajudaremos todas as pessoas, todos os dias, para o resto de nossa vida. Um dia não é nada comparado a um dia após o outro. É muito importante vocês saberem de uma coisa. A vida continua. Pode parecer que no nosso último suspiro tudo vai acabar. Vem aquele desespero, a agonia, a solidão. Como vai ser a minha vida? Como vai ficar os meus filhos? Eles ficarão bem. Quem não sabe como vai ficar é você. Sei que a preocupação às vezes daqueles que têm medo de desencarnar é que será que meus filhos vão ficar bem? Será que vai doer? A morte, ela não anuncia, ela chega. E quando ela chega, é como se fosse um sopro, aonde assopra e você, quando vê, abre seus olhos, já está do outro lado. Foi assim para mim. Espero que todos vocês entendam que a vida vai continuar. Aproveite a sua estadia no plano carnal. Quando voltarem para as colônias espirituais, sejam gratos à vida que vocês tiveram no plano carnal, mas sejam mais gratos ainda pela oportunidade de continuar vivendo. Obrigado, Deus. Obrigado, Antônio José, por ter colhido meu testemunho. Nesse momento, passamos para as considerações finais do espírito de Antônio José. Conversando com os três, pude entender que eram apenas jovens que tinham um futuro brilhante pela frente. Tinham sonhos e esperanças. Foi interrompido por uma fatalidade. Mas esses espíritos acabaram evoluindo, entendendo que outras pessoas estão acima deles e eles se colocam à disposição de ajudar. Estão aqui realizando seus trabalhos e não pretendem parar. Quando encontramos espíritos que alcançam esse nível de compreensão, entendemos que o corpo pode morrer, mas o amor e o apreço pela vida sempre continua.